Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dízimo vem antes da lei, vem antes de tudo, é um princípio de fé em relacionamento com Deus. Isso é claro. Bom, segundo a lógica dele, os cristãos deveriam continuar sacrificando animais porque também vem antes da lei. Outra coisa que diz na lei que muitas instituições religiosas não fazem hoje em dia é dar os dízimos para os pobres, para os órfãos e para as viúvas. E dízimo era para ser comido, era papar rango, era para ser comido. Você come dinheiro? Tanto que se o templo fosse longe, você tinha que vender o seu dízimo, pegar o dinheiro, chegar lá no templo, comprar carne, comprar verdura, comprar cachaça e comer e beber no templo, comer e beber o dízimo. Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Iniciando mais um novo vídeo no canal. E o vídeo que vai ser realizado é o dízimo. Só que eu não vou falar aqui o que muita gente já sabe. Não. Eu não vou falar coisas que todo mundo já sabe. Se você fazer uma busca aí pelo YouTube, né? Você vai procurar vários estudos sobre o dízimo. Os 5 tipos de dízimo, né? E muitas explicações. É um assunto muito discutido em rede social, como WhatsApp, grupos do Facebook. Os religiosos ficam desesperados, porque eles dizem assim, a pessoa que fala mal do dízimo, para mim a pessoa tá com demônio. Tem gente assim também. Porque se este pastor pegar um microfone e revelar este segredo, você pode ter certeza que o cargo dele vai estar em jogo. E que aquela igreja brevemente estará com as portas fechadas. Pois é. E temos também aquele grupo de liderança que não conhece o segredo, mas também cobra ou fala assim, é voluntário. Então eu vou ter o prazer de realizar este estudo com vocês e revelar de uma vez por todas o segredo guardado às 7 chaves pela liderança religiosa, tá? Que os membros são proibidos de saber, mas depois que saberem, muita liderança vai tremer na base. Vai tremer mesmo. E particularmente quando resolvi fazer uma pesquisa independente, perspicaz dos mínimos detalhes sobre o dízimo, eu descobri uma coisa que todo membro de igreja é proibido saber. Um assunto sobre o dízimo que nunca será revelado em grupos de WhatsApp. Que nenhum pastor, por mais se conheça este segredo, ele terá coragem de revelar no púlpito. E este conhecimento especial do dízimo foi entregue à minha pessoa pelo Papai do Céu, né? E eu prometi a ele que um dia eu iria revelar este segredo do dízimo. E este dia chegou, e eu lhe convido você a colocar um fone de ouvido, colocar no volume máximo, pegar a sua melhor Bíblia e estudar comigo sobre o dízimo. E se prepare para revelar para outras pessoas sobre este assunto. Você não vai ser muito bem visto, você vai ser taxado de herege, satanista, ateu que está com demônio. Os religiosos vão ter ataque epilético. Por que eu digo que os religiosos legalistas irão ter um ataque epilético? Porque geralmente são pessoas que devolveram dízimo lá, os 10%, durante 10, 20, 30, 40 anos. Dizem que conhece Bíblia, debate com quem for por aí, estuda apologética, isso, assado. Mas quando você fala a respeito do dízimo, ele já parte para o lado pessoal. Você está endemoniado. É bem assim, né? Então eu, emissário Cristiano, vou ter que tocar na feridinha.
o pau vai cantar. Mas antes da gente iniciar nosso estudo perspicaz, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe nos grupos e solta a vinhetinha. E vamos iniciar aqui o estudo. A minha voz, a minha garganta não está 100%, mas é possível a gente fazer uma leitura e um estudo decente aqui. Vamos descobrir, enfim, qual é esse segredo que os pastores não querem que você descubra, né? E vamos iniciar aqui a leitura. O apóstolo Paulo cita que o sacerdócio de Cristo, a imagem de Melquisedeque, é superior ao de Levi, visto que Levi, estando nos lombos de Abraão, na realidade, pagou assim dízimos a Melquisedeque. Está lá em Hebreus 7, 4 ao 10. O segundo caso diz respeito a Jacó, que em Betel fez um voto de dar a Deus 1/10 dos seus recursos. Está lá em Gênesis 28, 20 ao 22. Contudo, esses dois relatos são simples exemplos de se dar 1/10 voluntariamente. Depois, olha só, não há registro no sentido de que Abraão ou Jacó ordenasse os seus descendentes seguir esses exemplos, promulgando assim uma prática. Quer dizer o quê? Não se tem registro no Tanar ou no Torá, né, de uma contínua prática. Abraão ensinando os seus descendentes a dizimar, porque ele assim o dizimou lá no caso de Gênesis 14, e nem Jacó ensinando os seus descendentes a praticar o dízimo que ele dizimou, o dízimo de tudo. Não se tem exemplo, ali foi só uma vez só. Um costume ou uma lei religiosa. Se Jacó já estivesse sobre a obrigação compulsória de pagar dízimos, o voto que fez quanto a isso teria sido supérfluo, porquanto é evidente que o sistema do dízimo não era costume ou lei entre os primitivos hebreus. Foi instituído com a implantação do pacto da lei e não antes. Evidentemente, antes de se tirar a 10ª parte, o cereal era debulhado e o fruto da videira e da oliveira eram convertidos em vinho, em azeite, no caso Números 18, 27, 30 e Neemias 10, 37. Se um israelita, prestem atenção nessa parte, preferisse dar em dinheiro em vez de produtos, podia-se fazer isso, estipulando-se, neste caso, que acrescentasse o valor de 1/5 adicional. Levítico 27, 31. Vamos dar uma olhadinha? Então temos aqui o Levítico, capítulo 27, verso 30 ao 31. Quanto aos dízimos, todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são, portanto, dedicados a Yahvé. Correto? Então aqui nós não temos nada de dinheiro. Aqui fala dízimo da terra, dos produtos de lavoura, frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do dízimo, deverá pagar o preço avaliado, mais 1/5 deste valor. Então você que gosta de matemática, coloque nos comentários no vídeo quanto é 10% mais esse quinto, né, desse valor aí. Quanto que fica o dízimo no caso aí?
Você sabe quanto que fica o dízimo mais 1/5 do valor? Coloca nos comentários, eu quero saber. Era diferente, porém, no caso do rebanho e da manada, à medida que os animais iam saindo do curral através de um portão, o proprietário postava-se com uma vara no portão e marcava todo décimo como dízimo, sem examinar ou selecionar, no caso Levítico 27, 32 ao 33. Parece que havia um dízimo adicional, um segundo décimo, reservado cada ano para outras finalidades, sem ser em apoio direto ao sacerdócio levítico, embora os levitas se beneficiassem dele. Normalmente era usado e usufruído em grande parte pela família israelita quando ela comparecia às festividades nacionais. Nos casos em que a distância até Jerusalém era grande demais para o transporte prático desse dízimo, lembrando que, por exemplo, se onde eu estiver, lá em Jerusalém, lá em Israel, e a distância da minha casa até o templo fosse distante, teria uma regra para esse caso aí, ó só. O produto era convertido em dinheiro e este, por sua vez, era usado em Jerusalém para o sustento e o deleite dos membros da família durante o santo congresso realizado ali. Então, o meu dízimo em alimento era convertido em dinheiro. A entrega periódica dos dízimos. Deuteronômio capítulo 14, 22 em diante. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir, diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para lhe fazer habitar o seu nome. Comerás o dízimo do teu cereal. Já pensou as pessoas comerem dinheiro? Do trigo, do vinho novo e do melhor azeite, e a primeira cria de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahvé, o teu Deus. Contudo, se o local for demasiado distante para ti, e tiverdes sido abençoado pelo Senhor teu Deus, não te sejas possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar o seu nome é longe demais, no caso Jerusalém, lá no templo. Troques o dízimo por prata e leve esse dinheiro ao local que o Senhor teu Deus tiver estabelecido. Lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo o que quiseres comer: carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada, é a tal da cachaça, ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com tua família, comerás e te alegrarás ali, na presença de Yahvé teu Deus. Contudo, quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem heranças próprias. Daí, no fim de cada terceiro e de cada sexto ano do ciclo sabático de 7 anos, este dízimo, em vez de ser usado para custear as despesas nas assembleias nacionais, era destinado aos levitas, aos residentes forasteiros, às viúvas e aos meninos órfãos de pai na comunidade local. Deuteronômio 14, 28, 29, 26, 12. Essas leis do dízimo que recaíam sobre Israel não eram excessivas, nem deve ser despercebido que Deus prometeu prosperar Israel por abrir as comportas dos céus e suas leis do dízimo fossem obedecidas. Malaquias 3:10 e Deuteronômio 28:1. Aí temos aí o 11 ao 14. Quando o povo se tornava negligente quanto a dar o dízimo, o sacerdote sofria,
porque os sacerdotes e os levitas se viam obrigados a gastar seu tempo em serviço secular. Quer dizer o quê? Eles tinham que trabalhar por fora, fazer um bico, por assim dizer, né? E, consequentemente, negligenciavam seus serviços ministeriais. Está lá em Neemias 13:10. Tal infidelidade tendia a produzir um declínio na adoração verdadeira. Lamentavelmente, quando as 10 tribos sucumbiam à adoração do bezerro, elas usaram o dízimo para apoiar essa religião falsa também. Está lá no caso de Amós 4:4-5. Por outro lado, quando Israel era fiel ao Senhor e estavam sob o governo de administradores justos, o dízimo para os levitas era restabelecido e fiel à promessa do Senhor. Não havia escassez, né? Sob a lei não existia pena sobre a lei, não existia pena estipulada para ser aplicada à pessoa que deixasse de pagar o dízimo. O Senhor colocou todos sobre forte obrigação moral de dar o dízimo no fim do ciclo de 3 anos de pagamento dos dízimos. Exigia-se deles confessar perante ele que os dízimos haviam sido pagos integralmente. Qualquer coisa retida incorretamente era considerada algo roubado a Deus. No caso aqui, Malaquias 3, 7 ou 9, onde Deus falava com os sacerdotes levitas ladrões de Israel. Cristãos não sujeitos a pagar dízimo. Agora o chicote estrala, a madeira canta. Prestem atenção nos textos bíblicos que eu irei citar aí. E também nas fontes que eu irei colocar também, né? Vamos lá aqui. Em nenhuma ocasião se ordenou aos cristãos do primeiro século, a chamada igreja primitiva, pagar dízimos. O objetivo primário do arranjo de dízimos sobre a lei era sustentar o templo e o sacerdócio de Israel. Algum pastor aí é sacerdote de Israel? Não, até que eu saiba não, né? Consequentemente, a obrigação de pagar dízimos cessaria quando aquele pacto da lei mosaica chegasse ao fim, por estar cumprido por meio da morte de Cristo na estaca de tortura. Quer dizer o quê? As pessoas que devolvem 10% de sua renda bruta mensal não concordam com o sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus foi incompleto. Então, para complementar, eu tenho que sacrificar 10% do meu salário para que o sacrifício em si torne-se perfeito. Vamos ler esses textos aí? Olha só o tema de Efésios capítulo 2. Somente pela graça somos salvos. É o tema da minissérie anterior, né? Mas vamos pegar aqui o versículo exato aqui, né? Mas se você assim o desejar, leia todo o capítulo, né? Mas vamos pegar aqui o versículo 15. Vamos lá, aqui descendo aqui. Que tem mais aqui? Não. Aqui, ó. Anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz. Colossenses capítulo 2, verso 3 ao diante. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis,
pelo que bebeis, ou que ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Porque esses rituais são apenas sombras do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. É verdade que os sacerdotes levitas continuaram a servir no templo em Jerusalém, até que este foi destruído em 70 da Era Comum. Então vocês lembram daquilo que foi dito, que o dízimo, se a distância até o templo em Jerusalém fosse grande, as pessoas poderiam trocar o dízimo por dinheiro? Então, o dízimo era para ser entregue no templo em Jerusalém. Só que este foi destruído em 70 da Era Comum. Então, se o templo foi destruído, então não era para se dar mais dízimo, né? Olha que curiosidade. Mas os cristãos, a partir de 33 da Era Comum, tornaram-se parte de um novo sacerdote espiritual. Entender a palavra? Um novo sacerdote espiritual que não era sustentado por dízimos. Aí você vai pegar o que mais, poxa, grande parte dos pastores, eles gostam do dízimo levítico, daquele de dar 10%, né? Daquele de Malaquias capítulo 3, onde os sacerdotes levitas estavam roubando o dízimo, né? Mas na graça fala-se de um novo sacerdócio espiritual que não é sustentado por dízimos. Olha os textos aqui, vamos conferir? Romanos capítulo 6,14 diz assim: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sendo assim, o dízimo fazendo parte da lei levítica, então as pessoas não estão mais debaixo da lei, mas debaixo de um novo sacerdote espiritual chamado Jesus, que é a graça. O sacerdócio de Cristo é eterno. Hebreus capítulo 7. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdócio levítico, que é no caso do dízimo, né? Considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também mudança de lei. Nossa. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí tem um 10. Vós, sim, que antes não eram sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhais recebido a misericórdia, contudo agora a recebestes. Olha o que diz Romanos 6,14. O pecado personificado tem estado em vista desde 5:20 ao 21 em Romanos. O pecado não é mais dominador do cristão. O pecado alcançou o seu poder usando a lei, mas o cristão está sob o domínio da graça e não da lei. Então quer dizer o quê? Se o cristão devolver o dízimo, sendo isto uma coisa da lei, ele não está debaixo de graça. Ele está, em outros textos, debaixo de maldição. Olha o texto aí de Gálatas capítulo 5, verso 4. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caíste da graça. Querendo se justificar pelo dízimo, o dízimo faz parte da lei. E o que Paulo fala? Estáis separados de Cristo, caíste da graça. Gálatas capítulo 3, verso 10. Pois todos os que são das obras da lei, do dízimo inclusivamente, né, estão debaixo de maldição, porquanto está escrito:
Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Quer dizer, a pessoa quer circuncidar, mas não quer dizimar. A pessoa não quer sacrificar animais, mas quer guardar um sábado. Quer guardar um sábado, mas não quer sacrificar. Porque o sacrifício de animais também veio antes da lei. O dízimo também veio antes da lei. O sábado veio antes da lei. Então você não pode pegar coisas e omitir outras. Pincelar aquilo que é conveniente, né? Como diz, lá estais, você é maldito. Você não está debaixo da graça, mas sim da lei. Estais separados de Cristo. Bem, aqui logo de cara o tema, no caso de 2 Coríntios capítulo 8, incentivo à contribuição. O verso 12, porque se há primeiro uma mente disposta, ela é aceita segundo o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Aqui na nota do rodapé diz o seguinte: Deus está mais interessado na qualidade de ofertar do que na quantidade ofertada, tal como no caso da viúva que deu 2 únicas moedas em Lucas 21, do 1 ao 4. Aqui no capítulo 9, encontramos um tema, a oferta para os santos. Só que os pastores, eles gostam de pegar textos isolados, mas nós vamos ler o contexto de tudo isso aqui até o último versículo 15, para você compreender de uma vez por todas qual é o destino das ofertas, de quem é as ofertas, se é para o pastor ou para uma outra pessoa. Como cristãos, foram incentivados a dar apoio ao ministério cristão, tanto por sua própria atividade ministerial, como por contribuições materiais, em vez de darem quantias fixas especificadas para custear as despesas congregacionais, deviam contribuir, entre aspas, segundo o que a pessoa tem, dando conforme tem resolvido no seu coração, não de modo ressentido, nem sobre compulsão, pois Deus ama o dador animado. Eu vou estar lendo essas 2 referências aqui, né, no contexto, para vocês se escandalizarem naquilo que a palavra do Senhor diz sobre ofertas. Para quem é destinado a oferta? Para o pastor? Para a manutenção da igreja? Vamos ler? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso de 1 adiante. Orientação quanto às ofertas. Diz o seguinte: ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto estou convicto de tal total disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, e a vossa dedicação tem incentivado muitos outros. No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que o nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei de que de fato estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza, semeando e colhendo fartura. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura.
Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, em outras versões aos pobres, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Notou algo estranho nessa passagem do versículo 9? Doou bens aos pobres. Aquele que oferta a semente ao que semeia, e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente, e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e, por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças de Deus. Então temos aqui uma promessa de que, no versículo anterior, aqui ó, no 9, distribuiu, doou os seus bens aos pobres, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Quanto mais você continua ajudando os pobres, essas bênçãos recaem sobre você. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas. Quer dizer o quê? As ofertas pertencem aos pobres, aos necessitados, não pertencem à igreja, ao coador de café, não pertencem ao pastor. Então que subliminarmente eles roubam dos pobres para poder colocar no caixa da igreja, da mão do tesoureiro. Gente, entendeu? Eu particularmente não oferto na igreja e também não devolvo o dízimo, tudo decorrente por causa disso que eu estou lendo aí. As ofertas são destinadas aos pobres e não para manter a igreja. Dízimo também é uma outra coisa, não é para pagar as contas da igreja. Continuando. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estáis suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo e transbordamento de variedades de expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão de Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido o seu maior e mais indescritível dom. Então, baseado no contexto de 2 Coríntios 9, as ofertas são para os pobres e não é para o pastor. Então, supostamente, quando o dirigente fala assim, agora é o momento dos dízimos e ofertas, e você vai colocar R$2, 5, 10, 50 como oferta, aquela oferta, segundo a palavra, é para os pobres. Mas você, que é contribuinte, rouba dos pobres para dar na mão da igreja, para colocar no coador de café, na caixinha de contribuição. É por isso que quando você vai pedir uma esmola, um morador de rua pedir esmola para um cristão, para um crente, ele não tem. Porque aquilo que ele deu, que é para o pobre, ele deu para a igreja, que é direito do pobre. As pessoas, o sistema religioso e os cristãos, grande parte deles, não generalizando, eles roubam do pobre para sustentar este prostíbulo, esse cassino gospel.
E também vou deixar este desafio a qualquer um que esteja assistindo este vídeo, você que é dizimista, a deixar nos comentários. Me mostre apenas um versículo no Novo Testamento de algum cristão gentil pagando dízimo. Mostre e deixe nos comentários apenas um versículo de algum cristão gentil pagando dízimo. Muitos religiosos vão tentar contar Abraão, porque Abraão era gentil, mas Abraão não era cristão. Estou perguntando um cristão gentil, porque tudo que se faz dentro da igreja tem que ter respaldo no Novo Testamento, né? Um cristão gentil. Aí pegar livro de Hebreus, lá tá Abraão deu dízimo, Jacó, mas eles não eram cristãos. Nunca aceitaram Jesus como Salvador, nunca se batizaram, nunca frequentaram uma igreja cristã, né? Então eles não servem. Eu quero um cristão gentil. Judas como tesoureiro recebendo, né? Oferta da viúva pobre. Mateus 23 não serve, porque aquilo é dízimo dos fariseus, né? É Jesus falando com os fariseus. Eu quero um cristão gentil. Esse desafio perdura mais de 20 anos e ninguém teve a capacidade de me responder. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e tiver a resposta, deixe nos comentários e aí a gente conversa. Na descrição deste vídeo tem meu WhatsApp, meu número lá particular, que ao mesmo tempo é a minha chave Pix. Me adiciona no WhatsApp, nós conversamos lá. E você também poderá me provar se algum cristão gentil no Novo Testamento ou Brit Hadashah deu vendo dízimo. Ok? E o próximo vídeo que será analisado é esse aí, ó. O dízimo na Igreja Católica. Essa capa aí, ó, o dízimo 2023, trata-se de um calendário, né, da Igreja Católica. E que dentro desse calendário, além de ter muitas imagens referidas à Igreja Católica, né, temos aí muitas mensagens neste calendário para incentivar os fiéis a continuarem dando dízimo. E vocês vão acompanhar comigo as táticas, as gambiarras intelectuais, teológicas que são inseridas neste material. É uma heresia atrás da outra. Até o próximo vídeo. Fui.